Hoje nós teremos uma live incrível, com uma profissional incrível também, que é a Bárbara. Ela é mãe, ela é psicóloga e mãe atípica. E hoje aqui nós vamos abordar as maiores dificuldades enfrentadas por todas as mães. Bom dia! Prontinho. Bom dia, prazer estar aqui. O prazer é todo meu. Espero que a gente possa aqui conseguir ajudar, né, essas mães. Você também, como mãe, entende melhor como ninguém as dificuldades na maternidade atípica. E seja bem-vinda aqui ao Instituto Inclusão. Se apresente para as mães aqui. Nos conte um pouquinho da sua história, Bárbara, pode ser? Claro, bom dia para todo mundo. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui podendo conversar um pouquinho de um assunto que é tão importante e tão pouco abordado ainda por todas nós, né? Eu sou Bárbara, eu sou psicóloga desde 2008 e há mais ou menos 14 anos eu atendo mães. Trabalho com maternidade e em maternidades SUS há 14 anos, um pouquinho mais de 14 anos. E em 2017 eu virei mãe, nasceu o Vicente. E o Vicente, desde sempre, eu não conseguia entender muito bem por que a minha maternidade não era igual às das minhas amigas. Eu tive muitas amigas que tiveram filhos ali mais ou menos comigo, né? A gente estava ali numa idade parecida, tivemos filhos em idades parecidas, e elas conseguiam sair com os filhos para um restaurante, por exemplo. Elas conseguiam várias coisas que eu não entendia por que eu não conseguia. E nesse tempo, mesmo eu sendo psicóloga, já foi me dando uma extrema sensação de isolamento. Eu me sentia muito solitária, uma solidão muito grande, porque eu já percebi que a realidade não era igual à das mulheres, às das mães que me cercavam. Então, se a maternidade por si só já é... ali que você encontrou foi a diferença ali, né, de algumas coisas que você comparava, né, com as outras mães e com o seu pequeno, e a solidão. Por que que você, tipo assim, sentia essa solidão? Justamente porque... Cair nesse sentido? Não só não por conseguir sair, por não conseguir me sentir incluída naquele grupo, me sentir pertencente àquele grupo da maternidade, grupo materno, né? Por ver as mães exercendo uma maternidade e eu não conseguia me sentir ali, né? Os assuntos da maternidade das minhas amigas eram muito diferentes, era tudo muito diferente. Eu não conseguia sair da cidade, era difícil sair da cidade, assim, ir para um parquinho, ir para o shopping, né? Era mais difícil. Mas para além disso, parecia que eu não participava daquele mundo das mães, né? Das mães de... Elas compartilhavam experiências semelhantes e você não se via ali encaixada nessas experiências. Exatamente. E eu acho que foi aí que eu comecei a perceber que a minha maternidade não seria como a de outras pessoas, né? Quando o Vicente tinha 2 anos e 11 meses, a gente fechou o diagnóstico de autismo. O Vicente é autista. E uma semana depois começou a pandemia. Então, se já existia um sentimento de isolamento, ele aumentou ainda mais, né? Então a gente ficou muito mais, muito mais recluso de qualquer forma, e o Vicente demorou um tempinho aí para começar a fazer terapias, né, a ir para a escola. Eu já tinha colocado ele na escola antes de ter o diagnóstico, porque eu falei assim, eu preciso que ele interaja com outras crianças. Eu não sabia ainda que ele tinha, né? Você descobriu o diagnóstico com quantos anos? 2 anos e 11 meses. Entendi. Foi até precoce, então. Foi. Assim, eu sei que poderia ter sido antes, mas também não foi tão tardio, né? Hoje em dia você está com 6 anos. E aí, assim que possível, assim que as coisas voltaram a vir, a gente começou a fazer as terapias. E aí foi quando eu comecei a ter contato com o mundo da maternidade atípica. Após isso, um tempo,
a gente descobriu uma epilepsia, então atualmente ele trata da epilepsia também, e estamos em investigação para TDAH. Mas foi quando o Vicente começou a fazer terapia que eu comecei a descobrir esse novo mundo para mim. E se eu já tinha muita experiência em atendimento à maternidade, só fez sentido para mim, né? Foi a forma de eu dar sentido ao que eu estava vivendo, a minha vivência junto com a compulsão, foi começar a atender mães atípicas. E desde então, eu me especializei, né? E hoje em dia, o meu trabalho é voltado para o atendimento das mães atípicas. Eu acho que são... O seu A gente olha atendimento para a também, ele é criança... online? Sim, eu atendo online, eu atendo presencial, eu já atendi presencial antes da pandemia, né? Uhum. Aqui no Rio de Janeiro. E aí, quando veio a pandemia, a gente precisou, né? Todo mundo precisou entrar nesse mundo online. Eu confesso que eu sou velha, então foi um pouquinho mais difícil para mim, mas aí eu percebi que, nossa, funciona, e funciona super bem. E aí, a partir de então, foi muito legal, porque eu pude estender o meu atendimento para mulheres do mundo inteiro, né? Hoje em dia eu atendo Muito bom, muitas mulheres de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. muito bom. E foi aí que eu consegui Posso te entender. indicar também no grupo. A gente tem vários grupos Sim, no sim. WhatsApp. Eu vou te passar a sua indicação. E como que hoje aquele sentimento de solidão, ele já saiu de você? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Conta Mais ou pra mim. menos. Eu acho que a nossa sociedade ela ainda falta muito para a gente ter uma inclusão efetiva, né? E quando a gente Sim. fala de exclusão de filhos, necessariamente a gente fala de exclusão de mães também, né? Uhum. A gente não tem como excluir o filho sem excluir a mãe. Sim, Então, sim. ainda muitas coisas são muito difíceis. Eu tenho uma outra filha que é típica, que é um aninho só mais nova que o Vicente. E Uhum. é muito, muito visível, assim, né? A diferença de como a Helena é aceita nos lugares e a forma como o Vicente é recebido nos lugares é muito diferente. Então, ainda esse sentimento de exclusão, de solidão, ainda existe muito forte. Uhum. Mas hoje em dia eu tenho uma rede, né, um grupo, muitas mais atípicas à minha volta, com quem eu posso conversar, com quem a gente pode, inclusive, marcar encontros, né? Entendi. E as coisas ficam um pouquinho mais fáceis porque a gente começa a se reconhecer no outro, né? Passa aquele Sim, sentimento de, sim. opa, eu não estou sozinho. Então, uma boa alternativa aqui para as mães atípicas é elas se aproximarem de outras mães atípicas, né? E trocar experiências. Porque ali você começa a se sentir incluída ali em um grupo, né? Você Sim. se sentir pertencente a um grupo, eu acho que dá ali um conforto maior, né? Dá um acalento melhor pra gente, porque a gente consegue ali vivenciar experiências que são mais parecidas, né? Eu sempre falo isso, se aproximem, conversem, façam amizade com outras mães atípicas. Porque ninguém vai te entender tão bem quanto outra mãe atípica. Ninguém vai entender o que você fala como quem sente aquilo também, né? Então, vale na sala de espera da terapia, vale no WhatsApp, grupos de WhatsApp, né, com os pais, vale, né, no Instagram, mas conversem em grupos terapêuticos. Eu faço grupos terapêuticos também, para rolar essa troca de experiência que é super rica. Sim, Então, sim. sim, conversem com outras mães atípicas, porque é um acalento, é um quentinho no coração que dá. Sim, sim. E Bárbara, a gente tem visto, né, muitas mães, algumas também no WhatsApp me contam que, tipo assim, da ansiedade, sabe, da angústia. E infelizmente algumas estão entrando numa depressão ou já estão em uma depressão, tomam remédios. E eu creio que deve chegar mães nesse quadro para você. Aí, como que você, primeiramente aqui, quais são os primeiros passos que você pode dar para essas mães que elas estão emocionalmente, psicologicamente sobrecarregadas, angustiadas, abatidas? O que, primeiramente, ali, né, nas suas terapias, você alerta e dá dicas para essas mães?
Bem, a primeira coisa que eu falo é que se mamãe chegou até mim, ela já deu o primeiro passo, né? Sim, E foi sim. olhar para si mesma, que foi resolver ter um tempo para si. Eu gosto muito de falar isso. A gente precisa se cuidar para poder cuidar. Aquela metáfora do avião, que é maravilhosa, né? Casos de Uhum. despressurização, máscaras cairão ao seu colo, coloque a sua primeiro para depois ajudar o do outro. Se a gente não está bem, a gente não consegue ajudar. Se a gente adoece, a gente não consegue ajudar o outro. Né? Uhum. Esse é um lema, eu trabalhei muito em hospital, né, na minha vida, então esse é um lema muito da psicologia hospitalar. A gente não pode cuidar de alguém doente se a gente não se cuidar primeiro. E a gente não pode cuidar de qualquer pessoa, de qualquer criança, de qualquer filho, de qualquer familiar, se a gente não se cuidar primeiro. Sim, Então, sim. não, a gente precisa entender, né, que não é egoísmo olhar para si primeiro lugar. Eu sei, eu sou mãe, então eu sei que a gente sempre vai priorizar a necessidade do nosso filho. Mas se a gente não conseguir tirar um tempinho que seja para a gente adoece. Então, assim, se essa mãe está procurando ajuda, foi atrás de uma terapia, foi atrás até de um psiquiatra, está se medicando, ela já deu o primeiro passo. Eu acho que isso precisa ser comemorado como uma vitória. Sim, sim. O primeiro passo é o Então, mais o importante primeiro de passo todos. é olhar para si e procurar uma ajuda. Porque eu acredito que as mães, elas ficam tão preocupadas, né? Elas ficam tão sentidas com a situação do filho, que muitas vezes elas deixam de fazer coisas para ela própria, para suprir do filho. E isso é algo mais materno. Muitas mães fazem isso. E não precisa ser uma mãe atípica para poder tirar de si e dar para o filho. Mas essa questão de se você não está bem, você não consegue cuidar do outro, ela é muito essencial. Eu também sou estudante de psicologia, fazendo pós, e a minha questão, o meu impulso para focar na psicologia foi justamente o olhar a mais por essas mães, por esses cuidadores dessas crianças, porque a gente está aqui vendo, né, agora um monte de informações sobre o autismo que antes não tinha, Sim. informações, capacitações, só que ainda existe, né, aquela questão que as mães e cuidadores não estão sendo tão olhados ainda, certo? Lá nos Estados Unidos, por lei, a criança, a mãe, ela tem ali um direito de tirar um tempo para si, tipo assim, o governo dá ali alternativas de levar os filhos a terapias gratuitamente e ela ali tem um tempo de descanso. E muitas vezes aqui no Brasil as mães elas vão procurar, né, o conhecimento ali para poder ajudar os filhos, e as capacitações às vezes são muito caras. Às vezes a prefeitura não tem o profissional ali qualificado, não tem ali um plano de saúde, não consegue pagar terapias, e essas mães elas entram ali num bolo de neve de se sentir impotentes, né? De não sentir ali uma rede de apoio. Então, acredito que aqui no Brasil a gente tá sempre um pouquinho mais atrasado. Nos Estados Unidos, o autismo bombou tem muitos anos. Então, o autocuidado das mães lá já tá mais avançado que aqui. Então, aqui a gente está um pouquinho bem mais atrasado. E eu tenho algumas mães aqui que elas geralmente não têm condições de estar procurando algum profissional, algo do tipo. O que, que você poderia dizer para essas mães? O que, que elas podem fazer para se ajudar? Por exemplo, ela está em casa, ela não sai muito, fica mais com o filho, fica o dia todo lá com o filho. O que, que você pode aqui dar uma dica para essa mãe que está sem condições de começar? Por exemplo, ela vai começar, porque eu acredito que assim como a gente está doente, né, de dor de cabeça, de um câncer, a doença da alma, a doença psicológica, ela tem sim que procurar ali um profissional, assim como a doença do corpo, a doença mental e física, ela tem que ser cuidada, mas de início aqui, essa mãe não tem condição de pagar terapias. O que, que você pode aqui dizer para essa mãe que ela pode fazer por ela? Algumas possibilidades sem ser a terapia. Eu acho que o primeiro
ponto que a gente precisa pensar é se a gente precisa escolher nossas batalhas. A gente não vai vencer todas. Então, às vezes vale a pena, por exemplo, deixar uma louça na pia e ler um livro. E fazer o que você gosta, fazer uma unha. Minha, depois de meses sem conseguir, eu consegui fazer isso. Então, assim, fazer o que você gosta, né? E ver uma série. A gente precisa escolher essas batalhas, né? Eu faço uma campanha para que, por exemplo, o horário de terapia dos filhos seja um horário que essas mães façam algo por si mesmas. E aí vale bater papo com a amiga no celular, vale fazer uma caminhada. Eu faço muito isso, deixar o paciente a terapia, e durante a terapia dele eu faço caminhada, já estou fazendo algum Muito exercício bom. físico, já é alguma coisa Sim, já comigo, ajuda né? na saúde mental e física, Pois né? é, exatamente. Então, assim, a gente aprender que a gente não vai dar conta. O ser humano, ele não é feito para dar conta disso tudo que a mulher típica técnica, né? Física e tal. Que a gente vai ter que escolher o que é mais importante. O que é mais importante para a nossa sobrevivência, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde Sim, sim. física. E o que não for mais importante vai ficar de lado. Acho que entender isso, entender primeiro, né? Eu não vou dar conta de tudo e está tudo bem. Não preciso Tá dar conta de tudo bem. tudo. Porque a Eu gente não entra naquela preciso. cobrança, né? Na culpa, eu não tô conseguindo. E aquilo ali vira um bolo de neve. Não, você tem que entender que eu realmente não dou conta de tudo mesmo e tá tudo bem. Tá tudo bem a louça ficar hoje, né? Tá tudo bem. A casa não tá do jeito que eu queria. Mas é importante a mãe, então, se colocar como prioridade aqui. Sim, exatamente. Eu tenho uma paciente que eu brinco muito com ela, fala assim, pula por cima dos brinquedos do chão. Pula por cima, entendeu? E deixa Ignora. ele ali. Pois é. Um dia você cata, um dia alguém cata. Outra coisa importante, a gente tem muita dificuldade se rede de apoio já é um tema. Eu costumo falar que assim, né, todos os temas que a maternidade típica já trazem dificuldade, a maternidade atípica, ela traz 10 vezes mais forte. Então, assim, Sim, se rede sim. de apoio já é uma dificuldade que qualquer mãe tem em geral, na maternidade atípica, essa dificuldade, ela é muito potencializada. Porque a gente ouve muito assim, eu não sei lidar com ele, eu não sei como agir com essa criança autista. E aí tudo fica mais difícil. Então, também é muito importante a gente aprender a pedir ajuda e a aceitar ajuda de quem puder dar. Porque tem com outro caminho também, que é muito comum, é que a gente achar que só a gente sabe fazer exatamente como o nosso filho precisa. Só a gente vai dar conta daquela demanda do nosso filho. Só que deixar o nosso filho ser cuidado por outras pessoas, à medida do que for possível, claro, é bom para ele, porque ele precisa aprender a estar no mundo, a estar com outras pessoas. É bom para as pessoas que vão ter o prazer de conviver com a criança maravilhosa, com certeza que são os filhos de todos vocês. E é bom para a gente que ganha um tempo extra, um tempo livre que seja. Então, assim, ok, não tenho ninguém que topa ficar com meu filho. Tem alguém que topa, então, fazer uma comida para você? Trazer uma comida congelada? Lavar sua louça? Já é uma ajuda, já é alguma coisa, né? Então, a gente aprender a aceitar e pedir ajuda também é um caminho muito importante para esses primeiros passinhos aí, né? Muito bom, muito Que bom. a gente vai Então, dando. aqui a gente recapitulando, né? Então, o primeiro passo aqui que você usou aqui também, que te ajudou muito, é, tipo assim, entrar em um grupo onde você vai se sentir mais acolhida ali, vai se sentir semelhante às mesmas dificuldades, que é procurar também outras mães atípicas, né? Também profissionais também. A segunda coisa que a gente falou aqui, que a gente abordou, é a questão do aceitar, né? Olhar para si, conseguir enxergar as suas dificuldades, o seu estado psicológico, emocional e procurar por ajuda. Isso é super importante. E a terceira questão aqui que a gente abordou foi a questão do autocuidado, não foi? Por mais que talvez a mãe ali não tenha condição de pagar a terapia para ela, né, um profissional para ela, mas isso tem que acontecer, né, porque a gente sabe que uma doença mental, por exemplo, a depressão, a ansiedade psicológica, emocional, tem que ser cuidado.
Então, é a questão do autocuidado. Fazer uma unha, arrumar o cabelo, fazer uma caminhada, começar a fazer coisas para si. E a quinta aqui, que você nos abordou aqui, nos ajudando, é sobre... Ai, meu Deus, me deu um branco. A última coisa aqui que você Sobre falou. rede de apoio, sobre assim, aprender a pedir ajuda e aceitar a ajuda que estiver disponível. Muito bom. Isso entra em algumas coisas que eu já até vi. Do pai fazer algo com a criança, aí a mãe criticar do jeitinho que ele fez, né? Aí isso vai fazendo com que o pai não faça mais, né? Então ali a gente aceitar a ajuda, né, que tá vindo aqui do jeitinho que ela vem, né? Se for com amor, se for com cuidado, vai ser muito bem-vindo para essa mãe. Então é importante também ela pedir ajuda, né? Seja para os avós, para os familiares. Isso é muito bom. Bárbara, O pai, principalmente, a gente precisa pensar que ele é tão responsável por aquela criança quanto a gente. Né? Então ele tem também tanto poder de decisão de como as coisas vão ser feitas do que a gente. É difícil de aceitar isso, é difícil de ouvir isso, né? Mas é uma realidade. Né? É uma divisão, é uma responsabilidade que precisa ser compartilhada. Quando a gente fala de responsabilidade, a gente fala também de decisão, de como as coisas vão ser feitas. Então esse pai ele tem direito também de decidir como é que vão ser os cuidados do filho. A gente precisa aceitar isso, a gente precisa entender. Isso às vezes é um pouquinho difícil, né, para as mães aceitarem isso e entenderem isso, mas é algo que beneficia a criança, né, ter um contato maior com o pai, um vínculo maior, e também beneficia a própria mãe também, né, para ela ter um tempinho ali para ela respirar. E eu quero corrigir uma fala minha, né? Tipo assim, que o pai tem que ajudar. Já não é bem pedir uma ajuda, não. É pedir que ele cumpra a obrigação paterna dele, né? Não é uma ajuda, não é ali, vou te fazer um favor. Não. É a sua obrigação paterna também. Isso tem que ser ficado bem claro aqui, né? E eu quero compartilhar aqui com você, Bárbara, algumas dúvidas das mães aqui do WhatsApp. E quem está aqui online conosco, tiver alguma dúvida, pode digitar aqui que a gente responde também, né, Bárbara? Tiveram algumas pessoas que estão falando, mas eu não consigo acompanhar. Depois você tenta ler aí para ver se tiveram perguntas. Sim, sim. Olha, a Gabriela, ela estava falando que ela tem um relacionamento de 3 anos. E ele está acabando, pois o autismo não é aceito nem compreendido pelo pai e nem pela família do pai. Isso está afetando o casamento dela. Isso tem gerado, né, brigas diariamente e vários contratempos. Voltando para minha mãe, ela estava querendo voltar para a mãe dela, voltar a morar com a mãe dela. Ela se sente ali psicologicamente cansada, abatida, não sabe como agir. E ela quer ajudar o filho dela, quer fazer o melhor para o filho dela. E o que você pode aqui aconselhar a Gabriela nesse momento? Primeiro eu queria falar sobre uma estatística assustadora, estarrecedora. Segundo o Instituto Baresi, 79% das crianças com alguma deficiência, doenças raras ou síndromes são abandonadas pelo pai antes dos 5 anos de idade. 79%. Então, esse é um número muito alto. É um assunto que a gente precisa tratar urgente. Né? Não só a gente, mas principalmente os homens. Os homens eles precisam sim ponderar esse lugar de pai, né? Ocupar realmente esse lugar paterno de responsabilidade é urgente. Sim, sim. E isso é uma coisa que a gente ouve muito comum. Casais entrarem nessa situação de não conseguir, mas já conseguir sustentar um casamento depois de um filho. E isso vale também, às vezes, para a família que está próxima, né? Que é quem é sua rede de apoio, seu suporte, de não aceitar. O que eu aconselho? No primeiro momento, tenta levar nas consultas, tenta chamar, porque normalmente quem leva é a mãe, né? Quem é que leva a criança na consulta, nas terapias, na consulta do meio, é a mãe. Então, assim, tenta convidar esse pai a ir junto, porque às vezes ele precisa conversar, ele precisa ouvir explicações de um profissional para entender
para compreender o autismo do filho, para compreender a deficiência, que seja, né, qualquer que seja ela, qualquer que seja o gestor. Então, num primeiro momento, eu aconselho isso, assim, né? Tenta chamar esse pai para participar das terapias, das reuniões, das consultas. Manda material, porque aí a gente começa a enlouquecidamente procurar tudo quanto é coisa para ler, né? Encontrou um material bacana? Manda esse material para o pai. Alguns pais, isso vai rolar, isso vai funcionar. Eles vão topar nos consultas, eles vão topar ler que esse material vai estar mandando. Outros não vão. E aí a gente precisa entender que a gente só tem responsabilidade sobre a gente. A gente não pode dar conta do outro. A gente não pode decidir pelo outro. O outro vai ser a decisão do outro. Eu acho que tem alguém falando aqui que que tá ruim a fala. A minha dicção tá difícil de entender? Olha, sua dicção tá perfeita, mas eu acho que o fone tá meio que craquelando o áudio, sabe? Um pouquinho. Em fone fica melhor. Melhora? Sim. Então vamos deixar sem. Não tem problema. Então, assim, eu acho que a melhor possibilidade da gente conseguir conscientizar esse pai é tentar trazê-lo para as atividades do filho, né? Levar na terapia, nas reuniões da terapia, levar para conversar com a neuro, né? Com o neuro, com o profissional que acompanha o seu filho, que diagnosticou o seu filho, para ver se ele consegue tirar as dúvidas, se ele consegue, ouvindo de um profissional a explicação, ele se conscientizar. Não conseguiu, não é sua responsabilidade fazer isso. Né, convencer aquele pai de como funciona as coisas para o seu filho. E aí você precisa cuidar de si e cuidar do seu filho. E se você entende que a melhor decisão é ir embora, é terminar um casamento, saiba que você está fazendo o que você considera melhor nesse momento. Vai em paz, né? Vai com a cabeça tranquila, porque você está fazendo o que você pode. Né? A gente precisa entender isso também, que a gente tem o nosso limite, não é nossa responsabilidade salvar o mundo, salvar tudo, dar conta desse casamento, que às vezes a gente não está mais na mesma sintonia, né? Sim, sim. Então, torcer para talvez um dia esse pai conseguir ali, né, entender, porque também tem isso, cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas fases de luto, e às vezes algumas pessoas ficam mais tempo na fase da negação, mas uma hora saem dela também, né? É o que a gente pode fazer. Olha, a Nuba, ela comentou aqui que ela tem uma filha autista, hoje ela já é separada, e o pai ele só pega a menina para passear e só alguns minutos. Eu queria, tipo assim, a gente tentar abordar aqui a questão desse pai. E você citou uma coisa que eu acho que pode ajudar a Núbia, que é mandar coisas sobre o autismo, sobre como lidar com a criança, uma capacitação que você já fez, no livro que você já leu, um vídeo que você já viu no YouTube que ajuda a lidar com a sua filha, mande para ele. Porque às vezes a gente vê que as mães elas são ativistas, elas procuram, elas vão atrás, elas se capacitam, e os pais não. E, infelizmente, a nossa geração, né, adulta, foi uma geração que existia, sim, pessoas com TDAH e com autismo, elas não eram compreendidas e elas apanhavam, né? Tinha aquele castigo mais severo. E muitas das vezes esse pai, talvez ele não saiba lidar, né, com as situações ali com a filhinha dele, e ele se sente frustrado ou fica impaciente porque ele não teve a paciência. Tipo assim, a gente tem aquilo que a gente dá pro outro, aquilo que a gente recebeu, né? Muitas vezes esse pai aí, talvez ele apanhou muito na infância, ninguém teve paciência com ele para ele poder dar a paciência. Então, eu acho importante aqui a gente falar para os pais, ficar paciente, olha, não é assim. Você sofreu aqui na sua infância, você apanhou, mas isso aqui não é uma birra, é uma crise. Olha aqui, olha os estudos aqui comprovando essas questões da nossa filha. E eu acho que isso ajudaria muito. Você mostrar ali, Núbia, capacitações, livros, vídeos gratuitos no YouTube, abordando as dificuldades. Pergunta para ele, por que ele está trazendo agora? É porque ela deu uma birra, deu uma crise. Já manda ali um vídeo para ele poder aprender ali a lidar com a birra e com a crise.
para ele poder identificar ali. E fala para ele continuar ali buscando conhecimento, assim como você busca, né? Porque a gente tem que... isso não é legal, né? De pegar e ficar só alguns minutos. Só que a gente tem que entender também o porquê. E melhor aqui do que brigar, né, ali, e ter uma nova discussão a respeito disso, seria bom a gente entrar com uma solução. E a Bárbara aqui deu uma solução muito boa, né? Que é convidar o pai para terapia, né? Mandar ali capacitações, vídeos, que isso vai ajudar muito, né, Bárbara? Sim, sem dúvida. Eu acho que é o que cabe, é o que dá pra gente fazer, né? Não é nem o que cabe, porque não é nossa obrigação, mas é o que a gente consegue, é o que está no nosso alcance, né? E pensando também que, assim, não necessariamente a questão desse pai é com o autismo da filha, né? Às vezes é realmente essa perpetuação da ideia de que o cuidado é materno, né? E aí também é outro assunto que dá pano para manga, né? A gente pensar o quanto que é isso, assim, que você falou, né? O quanto a gente tende a repetir o que a gente aprendeu, a dar o que a gente recebeu, né? E quando a nossa geração, né, quando a gente era criança, poucos eram os pais que eram responsáveis por cuidados. Isso está mudando, eu acho essencial que mude, eu acho que a gente precisa sim até exigir desses pais, né, essa mudança. A nossa geração ela tá num processo de mudança muito grande, inclusive do olhar de como educar a criança, né? E aí você falou uma coisa assim, né? Às vezes não é birra, é uma crise. Mas e se for birra, gente? O que é a birra, né? A birra também é uma forma da criança se comunicar, de uma criança que não sabe ainda entender e expressar o que ela está sentindo. Ela não sabe chegar e falar ainda perfeitamente. Olha, eu estou chateada, eu estou com raiva, eu estou frustrado. E o que ela faz? Ela demonstra isso com ação, ela demonstra isso no corpo. Birra é isso. Então a gente também precisa olhar para a birra e acolher. Isso entra numa dúvida aqui da Maria Helena. Ela falou assim: minha família não entende o autismo do meu filho. A família do meu marido também não. Eu não sei mais o que fazer. Hoje até briguei com o tio dele, que disse que ele é assim por falta de palmadas. Dá vontade de sumir da família, nunca mais aparecer. Uma das coisas que já ouvi é que não posso adular meu filho. Acho que ela colheu uma birra, nesse caso, eu entendi que foi isso. Quando ele está em crise, eles acham que é só o comportamento dele, mas não é. Eles não respeitam. Você entrou aqui nessa questão do acolhimento da birra. Eu sempre falo, quem aqui é o cérebro maduro da relação, né? A criança ali, que o cérebro não está desenvolvido ainda, ou você? Então, quem ali tem que apaziguar e tentar ali mediar aquela situação? O cérebro mais maduro. Igual você falou, a criança não consegue falar: olha, estou frustrada porque eu queria comer mais chocolate, ou estou frustrada porque eu queria ficar mais tempo no telefone. A forma dela se comunicar ali, e principalmente alguma criança que ela não é verbal, né, que acontece no autismo, muitas das vezes é o choro, né, é a birra. E o que a gente tem que fazer é acolher aquele momento da criança, né, sentimentalmente, mas sem ceder aquilo que a criança quer. Também tem isso, né? Da gente acolher. Olha, eu entendo que você está frustrado por isso, mas a mamãe não pode dar mais chocolate, né? Eu entendo que você queria ficar mais tempo na tela, mas já esgotou o seu tempo. Mas a mamãe está aqui, a titia está aqui, eu vou esperar você se acalmar. Então, muitas das vezes, durante uma crise, o adulto não sabe lidar, né, com aquilo e fica nervoso, fica frustrado junto. Não, igual você falou, você tem que estar bem para cuidar do outro. Então é importante nesses momentos, né, a mãe ou a professora que tiver com essa criança, nesses momentos de birra, de crise, o pai também, ele se acalmar para que o outro, né, a criança, o cérebro menos maduro, possa se acalmar também. E convenhamos, né? A gente vê com muita frequência adulto fazendo birra. Sim, né? Quem nunca viu, né? Um adulto fazendo birra, um adulto dando soco na parede, ou gritando, ou fazendo uma pirraça porque quer uma coisa e não pode ter, né? Ou brigando. E ninguém julga, né? A gente espera muitas vezes da criança uma maturidade que muito adulto não tem. Não tem.
tem, por exemplo, às vezes uma amiga sua chora, você acolhe a sua amiga, você abraça ela, fala, tô aqui, pode contar comigo. Mas aí seu filho chora e faz uma birrinha, você quer puni-lo, quer castigar, quer bater. Isso não é legal, né, Bárbara? Ela que tá chorando à toa, né? A gente não respeita os sentimentos da criança ali. A gente tem muito disso. A Vanessa mandou uma dúvida aqui. Quem tiver dúvidas aqui, pessoal, pode mandar, tá? Mas só uma última observação, porque essa última pergunta, Sim. ela falou dos familiares, né? A mesma dica que vale para os pais, vale para os familiares que você achar que vale a pena manter perto de você também. Convidar a avó para ir na consulta, mandar conteúdo, vale a mesma dica. Para o familiar que você acha que vale a pena. O que não vale a pena, nem dá atenção, porque ele não vive a sua vida, ele não segue o seu espaço, ele não sabe o que você passa. Então, né? E nem quer sentir, nem se importa de verdade. Exatamente. Os que valem a pena, os que se importam, chama para participar, que aí pode entender um pouco melhor como é que funciona. Sim. Olha, Vanessa, sou mãe de um autista de suporte 2. Ele tem 5 anos e ultimamente ele não está bem. Está tendo muitas birras e crises. Eu não sei como ajudá-lo e fico muito mal. O que posso fazer? Sim. Vamos lá. Né? Não, porque é complicado mesmo. Primeiro a gente precisa entender quais são os gatilhos aí dessas crises, né? Entender o que está disparando, o que está fazendo com que o filho dela tenha muitas crises. Então, acho que ele faz acompanhamento, ele tem uma equipe terapêutica. O primeiro ponto vá conversar com essa equipe. Vá tentar entender. Eu costumo falar que assim, né? Os maiores especialistas nos nossos filhos somos nós. É quem cuida. Quem está no dia a dia. Os profissionais, eles têm a especialidade técnica, eles conhecem as técnicas, mas quem conhece a criança é quem cuida da criança. Né? Então, no geral, são as mães. Então, essa troca é muito importante. Né? Então, vá conversar com a equipe, vá relatar o que você tem percebido, para eles tentarem pensar nas melhores estratégias técnicas para tratar essa questão, para melhorar o dia a dia do seu filho. É um primeiro ponto importante. A gente tentar entender quais são os gatilhos e ir conversar com a equipe técnica que acompanha ele na escola também, né? Toda a rede de acompanhamento do filho. Para tentar propor estratégias juntos, montar estratégias para entender quais são esses gatilhos e a melhor maneira de lidar com isso, de manejar essas crises. Outra coisa, respira, conta até 10 e pensa que o mantra vai passar. Eu costumo falar que o mantra vai passar para a mãe atípica é diferente, porque a gente não sabe quando vai passar. Né? Para uma criança atípica, a gente tem os marcos de desenvolvimento que a gente sabe, por exemplo, que o Terrible 2, quando a criança estiver lá pelos 3, 3,5, vai passar. A gente sabe, né? Para a criança atípica, a gente não sabe. Mas mesmo que a gente não saiba quando vai passar, um dia vai. As coisas vão mudar. Nem sempre vai estar tão difícil quanto é agora. Eu acho que eu vejo muito isso no Vicente. Assim, o Vicente ele tem fases muito difíceis, mas eu sei que depois das fases muito difíceis vem uma fase mais fácil. Às vezes vem uma mais difícil, às vezes vem uma mais fácil. Tem essa coisa mais cíclica, né? Então, esse mantra vale pra gente também. Ele vale diferente, é mais imprevisível, mas ele vale também. Então, assim, respira fundo, conta até 10. Se puder, vai tomar um banho quente, sozinha. Mas vai passar. As coisas vão ficar mais para sempre, né? Exatamente. Uma fase é para sempre. Olha, a Patrícia, ela é mãe de 2 filhos e um deles tem autismo. Eu cuido deles e meu marido trabalha. Desde que meu filho foi diagnosticado e teve muitas demandas, sinto meu casamento sendo apagado aos poucos. Amo meu filho, não estou reclamando dele, mas não sei o que fazer em relação ao meu casamento. Quero salvar meu casamento. Pode me ajudar nisso? Bem específica aqui. Sim, né? E aí eu acho que é mais ou menos o que vale para todo casal recém-pai, recém-mãe, ou até com filhos mais velhos, né? A gente conseguir
juntar a maternidade, a paternidade com a vida de casal, lidar com essas duas questões é muito difícil e requer um manejo muito delicado. Então, assim, o que é importante aí, né? E é isso, eu falo, mas é óbvio que varia muito da realidade de cada uma, do que é possível para cada uma, né? Mas tentar, se existe rede de apoio, ter um momento do casal. Porque também é outra coisa que a gente tem muita dificuldade, né? De pedir ajuda que não seja essencial. A gente acha que às vezes sair para jantar o casal não é essencial, mas é. Sim, sim. Então, assim, se tem uma avó, um avô, uma prima, uma tia, uma amiga que topa ficar com os filhos, que não precisa ser a noite toda, se não der, né? Mas que seja algumas horas, deixe as crianças com quem quer que possa ficar. Ou suporte, rede de apoio pago para quem tem condições, também está valendo, também é rede de apoio. Se você pode pagar uma babá, tenha, priorize, dê valor para esses momentos de casal, para esses momentos só dos dois, né? São muito importantes. A gente vê muitos casais se anulando depois de terem filhos, né? Como se eles deixassem de ser um casal e passassem a ser só pai e mãe. E não. A gente precisa concluir. A gente não é só parceiro, né? E amantes da vida, né? Porque exatamente. Eu acho que isso é uma questão não só de mães atípicas, né? Muitas das vezes eles estão ali tão envolvidos na criação, na correria do dia a dia. Às vezes nem precisa ser ter filho. Às vezes está ali envolvido na correria da vida, e fazendo faculdade, trabalhando e querendo, né, buscar o financeiro. E nem para ali para ter uma conversa com o parceiro, né? Para perguntar como foi o dia do parceiro. E não sai, para de sair, né? Isso é uma coisa que algumas mães sofrem, atípicas também, que é o não sair mais. Aconteceu, né, alguma birra, uma crise, né, alguns comportamentos indesejados em público, aí eles vão evitando sair e acabam que também não saem só os dois. E isso é uma questão que vai ali, tirando ali, né, o contato, né, a parceria, o olhar para o outro, né, a admiração pelo outro. Às vezes você fica ali anos com a pessoa e tá mó tempão sem bater uma conversa boa com a pessoa, né, sem rir junto, sem tomar um sorvete junto. Isso é muito importante. Um filme, às vezes, né, até em casa mesmo. A Núbia até falou uma coisa que você citou agora. Ela falou, eu acho que o casamento acaba não é por causa da criança. Sim, não é por causa da criança, né? Porque você falou, às vezes, até por casais sem filhos isso acontece, né? Sim. Então, a gente precisa olhar para isso com mais carinho, na medida da realidade de cada um, é claro, que a gente sabe que é muito diferente, né? Mas, especificamente, né, quando se tem filhos, e quando se tem um filho atípico em que a demanda é muito maior, procurar ter, né, na medida do possível, esses momentos a dois, esse momento de romance, de casal, de namorados, né? Lembrar lá da época de namorados, eu acho que é um bom caminho para conseguir, como ela falou, salvar esse casamento. Sim, sim. Ela comentou aqui, a Núbia também comentou que quando o casal se ama, sempre dá um jeito. Então ali é inventar, sair juntos, fazer coisas juntos. A minha tela aqui parou ou não? Congelou rapidinho, mas já voltou. Ah, tá. Porque o telefone está descarregando aqui. Mas o que a gente pode aqui levar é dar um jeitinho mesmo, né? É dar um jeito de sair, de fazer coisas juntos, de olhar para o outro, bater um papo com o outro, não deixar, né, a chama esfriar. Porque ainda dá tempo, né, de salvar. Às vezes tá faltando só uma conversa, tá faltando só um momento a dois. Isso é importante a gente sempre renovar. Não só casais que têm filhos, né? Como a gente falou aqui. Agora, nossa última dúvida. Então, quem tiver aqui dúvidas online pode mandar, tá? É a dúvida da Fernanda, ela é mãe. E toda pressão ela sente que está por cima dela. O pai do meu filho só dá atenção e tive que voltar para a casa da minha mãe, pois não consigo ficar totalmente sozinha. O que é horrível para mim depender só dela. Não me dou muito bem com ela.
ela acha que estou entrando em uma depressão, mas minha mãe eu acho que estou entrando em uma depressão, mas ela fala que é só vitimismo meu. Sinto que não estou aguentando mais. Eu acho que essa mãe dela, né, não é a melhor pessoa que ela tem para conversar sobre isso, né? Sim. Então, talvez a gente precise encontrar outras pessoas para ela poder conversar sobre essa suspeita de depressão e provavelmente um profissional, né? Infelizmente é isso que a gente falou, né? 79% dos pais têm esse tipo de conduta, abandonam os filhos antes dos 5 anos, filhos atípicos. E aí vai da medida de cada uma, da forma como cada uma acha que pode e que deve cobrar desse pai. Não deveria, ninguém deveria ter que cobrar, né? Sim, sim. As pessoas deveriam se responsabilizar. Agora, tem formas, né, judicialmente falando, de cobrar, se não vai rolar de presença, que pelo menos pague multa pela ausência. Existe essa possibilidade, né? Regulamentando convívio, né? Se for para o pai pegar de 15 dias, por exemplo, né? E aí, de acordo com cada regulamentação, se ele não pegar, você pode colocar multa para ele pagar toda vez que ele não pegar, e pelo menos você vai ter um suporte financeiro um pouco melhor. Mas aí vai também do que cada mãe entende e que é melhor para si, de acordo com a realidade, de acordo até de quem é esse pai, né? Eu entendo quando mães me falam, eu não quero fazer isso porque ele vai pegar só para não pagar e para maltratar. A gente sabe que isso acontece, que pode acontecer. Outras não, outras já acham que com essa obrigação legal já conhecem, né, esse pai e acham que com essa obrigação legal ele vai pegar e vai curtir, vai ser um bom momento ali de pai e filho. Ele precisa de uma decisão judicial ali para entender, né, que pode ser. Então, assim, eu acho que a gente entender o que está no nosso alcance, qual é a nossa realidade, entender que cada realidade é única, não é igual, e fazer o que é possível aí dentro. Mas aquela realidade em específico, né? Essa mãe aí, ela precisa entender que não é com a mãe dela que ela vai conversar sobre isso, porque se a mãe dela acha que é vitimismo, não é a pessoa que vai poder ajudá-la a entender realmente se existe. Eu creio que, Fernanda, você está precisando de um apoio ali maior, né? Bárbara, um suporte maior e nada melhor do que um profissional nesse momento, porque se for realmente uma depressão, é bom sim que comece a cuidar o quanto antes, né, Bárbara? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, nesse ponto, eu quero falar, né, para quem está aqui, para quem vai ouvir a gente depois, o meu inbox está sempre aberto, não só para o meu trabalho enquanto psicóloga, né, para a gente agendar uma consulta, né, você falou muito assim daquelas mulheres que não estão ali no momento de que podem pagar, mas também para ajudar a tentar encontrar estratégias de terapia diferentes da terapia comigo, né? Para tentar entender como é que é a rede do SUS na cidade da pessoa, para encontrar possibilidades de acompanhamento em universidades ou em ONGs. Eu faço, como eu falei, né, eu faço grupos terapêuticos com um valor muito menor do que a psicoterapia individual, que tem a possibilidade de alcançar mais mulheres. Então, assim, tá difícil, né? Não tá conseguindo custear um tratamento. Me procura que eu vou tentar, não garanto que eu vou conseguir, mas eu vou tentar ajudar a encontrar outros caminhos possíveis, porque eu sei o quanto a saúde mental é importante pra gente. Sim, sim, muito, né, Bárbara? E, Bárbara, assim como a Vanessa aqui, ela agradeceu pelo conteúdo que muitas mães nesse momento estão precisando. E eu também quero te agradecer por aceitar o nosso convite aqui. Eu creio que essa live aqui ela ajudou muitas mães e vai ajudar muitas mães ainda. Eu quero te agradecer por ter aceitado aqui o nosso convite. Você é uma excelente profissional. E quem quiser aqui olhar o Instagram da Bárbara, pessoal, vamos lá. Eu vou deixar o link também para quem for do YouTube. E podem ir lá. Ela posta vários conteúdos também, né? Nas suas redes sociais, né, Bárbara? No Instagram, que podem ajudar também. Ela está sempre lhe dando dicas, né, Bárbara? Que Deus continue te abençoando. Você é um profissional incrível, viu, Bárbara?
Obrigada, foi um prazer enorme estar aqui. Quando quiser repetir aí essa dobradinha, a gente tá aqui para isso, conte comigo. Acho que esse tipo de iniciativa é super importante. Seu trabalho também é incrível, eu acompanho aqui, é muito bacana. Assisti sua última live, também foi muito legal. Ai, que bom. E Feliz. quem precisar, quem quiser bater um papo, estou aqui disponível, a gente vai trocar o que for possível. Contem comigo. Muito obrigada, Bárbara. Com Deus, viu? Tchauzinho. Beijo. Beijo. Bom dia para todo mundo. Tchau, gente.